teremos a incidência de ICMS e não de ISS. O ISS, que é um tributo de competência municipal, incidiria se fosse o caso de transporte intramunicipal. Mas transporte intermunicipal entre municípios é da competência do Estado. Do Estado. Né? Por isso que a questão coloca que ambos os municípios pertencem ao Estado Z. Ambos os municípios pertencem ao Estado Z. O ente competente é esse Estado Z para cobrar o ISS referente ao ICMS, perdão, referente à prestação do serviço de transporte interestadual. João da Silva, servidor da administração tributária do município Y, administração tributária, o último tópico do CTN. Último tópico do CTN. Minha turma de agora, de tributário 2, estamos na administração tributária. Inclusive hoje nós vamos ver o artigo que diz respeito exatamente à resposta dessa questão. Hoje, em sala, nós vamos ver, mais tarde, o artigo que diz respeito exatamente à resposta dessa questão. Então, João da Silva, servidor da administração tributária do município Y, recebeu propina de José Pereira, adquirente de um imóvel, para, em conluio com este, emitir uma certidão que atestava falsamente a quitação de débito do ITBI, Imposto Municipal. A certidão atestava falsamente, a certidão era falsa, atestava uma coisa que não era real. Ou seja, o servidor municipal deu uma certidão dizendo que não tinha débitos de ITBI, quando na realidade tinha. A certidão seria apresentada ao tabelião para lavrar-se a escritura pública de compra e venda imobiliária e posterior registro. Diante disso, indaga-se. Indaga-se. Tem um dispositivozinho no Código Tributário Nacional que prevê a responsabilidade pessoal de João da Silva. Essa responsabilidade ela não é solidária, essa responsabilidade não é subsidiária, essa responsabilidade ela é pessoal. Cuidado com isso. Esse é um dispositivo muito pouco utilizado no dia a dia da advocacia tributária, no dia a dia da administração pública. Eu confesso que eu nunca vi esse dispositivo ser utilizado, mas é um dispositivo que, vez por outro, cai em concurso, vez por outro, cai na OAB. A responsabilidade, sem prejuízo da responsabilidade criminal, sem prejuízo da perda do cargo, afora a perda do cargo, aqui nem está dizendo, mas eu estou acrescentando, afora a perda do cargo, afora a responsabilidade penal, o servidor público que emitiu a certidão contendo erro contra a Fazenda Pública de maneira dolosa será responsável pessoalmente. É o bolsinho dele, é o CPF dele que vai, de agora em diante, dever aquele tributo. Eu tenho críticas a esse dispositivo, porque, na minha mente, a responsabilidade aí deveria ser solidária. Não vejo muito sentido tirar o débito do contribuinte de TBI e colocar para o funcionário público. O funcionário público errou? Errou. Lógico. Mas o contribuinte de TBI também errou. Ambos erraram. E como é que sobra só para o funcionário? Então, a crítica que eu faço é ao dispositivo em si. Não é nem a questão, não. A questão está reproduzindo o que o dispositivo diz. O dispositivo diz que a responsabilidade do servidor será pessoal. Vou até botar esse dispositivo aqui para vocês. Vou até botar esse dispositivo aqui para vocês, porque está fácil aqui, está bem pertinho. 208. Artigo 208. Artigo 208. A certidão negativa, expedida com dolo ou fraude, não é por erro.
Dolo ou fraude. Não é por negligência, nem é por imprudência, nem é por imperícia. Dolo ou fraude. A administração pública vai ter que provar que houve um dolo, houve uma fraude, houve uma corrupção. Dolo ou fraude. Que contenha erro contra a Fazenda Pública, responsabiliza, está aqui o que nos interessa, ó, responsabiliza pessoalmente. Responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir pelo crédito tributário acrescido dos juros. O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade criminal funcional, foi o que a gente falou. Afora a possibilidade dele perder o cargo, afora a possibilidade dele ir para a cadeia, ele ainda pode ser responsabilizado pessoalmente, ou seja, o CPF dele, é o bolso dele, por aquele crédito tributário. Vamos agora à próxima questão. Então, está aí, B de bola, artigo 208 do CTN. Jacques, fumo muito, Jacques. Eu acho a saída aí injusta, viu? A saída é injusta. Sobra para o funcionário. Sobra tudo, até o crédito. E quem se beneficiou com a certidão fica numa boina, fica tranquilão. É injusto para mim. A responsabilidade aqui deveria ser solidária, do funcionário com o particular que se beneficiou. Maria dos Santos querendo constituir hipoteca sobre imóvel de sua propriedade em garantia de empréstimo bancário a ser por ela contraído, vai um tabelionato para lavar a escritura pública da referida garantia real. Ali é informada que o município Z, onde se situa o bem, cobra ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, sobre a constituição de direitos reais sob garantia. Olha, pessoal, o ITBI não incide sobre direitos reais e garantia. Não incide. A Constituição é clara. A Constituição é clara ao afirmar assim. Compete, vamos lá na Constituição. Para ver se está facinho. 150 aí, está tudo abertinho aqui, então, ainda de ontem. Então fica fácil. Aqui. Lá na Constituição. Compete aos municípios instituir impostos sobre transmissão intervírus a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza da seção física e de direitos reais sobre bens imóveis, exceto os de garantia. Exceto os de garantia. A Constituição não permite que o ITBI incida sobre direitos reais de garantia. Não se está transferindo propriedade a ninguém. Se está apenas garantindo o adimplemento de um contrato principal. O contrato que dá um direito real, que cria um direito real de garantia, é um contrato acessório que dá suporte a um contrato principal. Garante o adimplemento do dívida. Não tem por objeto principal transferência de imóvel. Tanto é que se o devedor não pagar, aquele imóvel não é tomado. Aquele imóvel vai para leilão, mas eu fico com o imóvel. Não, vai para leilão. Uma sociedade empresária em recuperação judicial requereu perante a Secretaria Estadual da Fazenda do Estado X o parcelamento de suas dívidas tributárias estaduais. Uma sociedade empresária em recuperação judicial requereu perante a Cefaz, Secretaria da Fazenda do Estado X, o parcelamento de suas dívidas tributárias estaduais. O Estado X dispunha de uma lei geral de parcelamento tributário, mas não de uma lei específica para parcelamento de débitos tributários do devedor em recuperação judicial. Isso aí está naquele artigozinho 155A, que trata do parcelamento, mas no Código Tributário Nacional. O Estado X dispõe de uma lei geral de parcelamento, mas não de uma lei específica de parcelamento de débitos tributários para devedor em recuperação judicial. Já estou vendo aqui, já estou cantando a pedra. O que é que acontece? No artigo 155A, tem uma regrinha lá, se eu não me engano, é um parágrafo, que diz que, em se tratando de devedor em recuperação judicial, na hora que ele vai atrás de um parcelamento, dever-se-á buscar sempre
a maior quantidade de parcelas, seja na própria lei daquele ente que está oferecendo o parcelamento, seja na lei federal. Então, eu vou parcelar um débito tributário, conforme aqui é estadual. Eu me dirijo àquele estado para parcelar um débito estadual, sendo que eu sou uma empresa que estou em recuperação judicial. Naquele estado, a quantidade de parcelas é só 24. Na União, a quantidade de parcelas é 60. Então, eu faço o parcelamento nos termos da lei estadual, mas a quantidade de parcelas eu tomo por empréstimo da lei federal, porque é uma quantidade maior. É um exemplo do que diz o artigo 155A do CTN em matéria de parcelamento. O prazo de parcelamento a ser concedido ao devedor em recuperação judicial quanto a tais débitos para constar X não pode ser inferior ao concedido por lei federal específica de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Ou seja, eu tenho sempre que sair procurando entre os entes da federação ali, que estou vinculado, né, qual a condição mais vantajosa no que diz respeito às parcelas. Mas isso se tratando apenas de devedor em recuperação judicial. Artigo 155A do CTN. Quinta, uma lei ordinária federal tratava de direitos de beneficiário de pensão previdenciária e também previa norma que ampliava para 10 anos o prazo decadencial para o lançamento dos créditos tributários referentes à contribuição previdenciária pré-federal. E isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Notem que é uma lei ordinária federal. Ocorre que decadência e prescrição, de acordo com o artigo 146 da Constituição Federal, somente pode ser veiculada por lei complementar. Já temos até súmula vinculante do STF. Se eu não me engano, a súmula vinculante é de número 8, se eu não me engano. Então, já temos até súmula vinculante. Uma das primeiras súmulas vinculantes que o STF editou foi exatamente essa, que considerou inconstitucional, se eu não me engano, no artigo 45 da Lei Ordinária 8.212, que trata do custeio da Seguridade Social e que aproveitou o ensejo para estipular um prazo decadencial em dobro, se comparado com aquele prazo decadencial previsto no CTN. A decadência prevista no CTN, que foi recepcionado como lei complementar, é de apenas 5 anos. A decadência prevista no CTN, que foi recepcionada como lei complementar, é de apenas 5 anos. De apenas 5 anos. Então, essa lei ordinária não poderia prescrever acerca de um assunto que a Constituição, no artigo 146, inciso 3, artigo 146, inciso 3 da Constituição, reservou a lei complementar. Não poderia, já tem até súmula vinculante do STF, se eu não me engano, é a súmula vinculante de número 8. Outra prova da OAB, 26º, aplicada em 2018. João, empresário, inconformado com a notificação de que a administração pública fazendária teria acesso às informações sobre movimentação bancária para instruir processo administrativo fiscal, decidiu procurar o escritório Alfa de advocacia para a consulta a respeito do caso. João busca saber se a medida configura quebra de sigilo fiscal e se o procedimento da administração pública está correto. Ou seja, se a administração pública pode quebrar o sigilo fiscal dele sem precisar de juiz. Com base na hipótese apresentada, assinale a opção que indica a orientação a ser dada pelo escritório Alfa, considerando as jurisprudências do STF acerca dos dados bancários sigilosos. O que o STF entende? É exatamente isso aqui. Não se trata de quebra de sigilo, mas de transferência de sigilo para finalidade de natureza eminentemente fiscal. Pois a legislação aplicável garante a preservação da confidencialidade dos dados, vedado seu repasse a terceiros estranhos ao próprio Estado, sob pena de responsabilização dos agentes que eventualmente pratiquem essa infração. Então,
O STF entendeu que não se trata de quebra do sigilo, mas de compartilhamento. É aquela historinha que eu costumo dizer em sala de aula. Uma coisa é você tirar a senha do Wi-Fi. Ou então, você colocar a senha do Wi-Fi num pedaço de papel e deixar visível para quem passar na calçada. Exatamente, já. E deixar a senha do Wi-Fi na calçada para quem quiser ver. Lá, Wi-Fi, aí bota a senha. Outra coisa é você colocar a senha do Wi-Fi num pedacinho de papel, chamar o outro e dizer assim, ó, isso aqui só quem sabe somos nós, viu? Se você sair vazando isso aqui, você será responsabilizado. Isso não é quebra de sigilo da senha. A senha continua sigilosa. Apenas aquela informação sigilosa, agora ela está compartilhada com uma, duas ou mais pessoas. Então, tá aí. Não se trata de quebra de sigilo, não se trata de tirar o sigilo da senha, mas há uma transferência de sigilo com finalidade eminentemente fiscal. Ok? A responsabilidade agora é de quem? A responsabilidade agora pela manutenção desse sigilo é múltipla. Em março de 2016, o município X publicou lei instituindo novos critérios de apuração e ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas. Já estou vendo que isso aí é no 143, é no 144. Já estou vendo. Aliás, 144. Já estou vendo. 144 do CTN. Então, em março de 2016, o município X publicou lei instituindo novos critérios de apuração e ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas. Com base nessa nova orientação, em outubro do mesmo ano, o fisco municipal verificou a ausência de declaração e recolhimento de valores do ISS, devidos pela pessoa jurídica Y, referentes ao ano calendário de 2014. Diante dessa constatação, lavrou auto de infração para a cobrança dos valores inadimplidos. Ou seja, o fisco usou de uma lei publicada em 2016 que ampliou seus poderes de fiscalização para alcançar fatos geradores acontecidos no passado, antes da edição dessa lei, que ampliou seus poderes de fiscalização. Isso pode? Pode sim, de acordo com o artigo 144, pode. Vamos lá ver o 144. Resposta certa, letra C. É aplicável, pois a legislação que institui novos critérios de apuração e amplia poderes de investigação das autoridades administrativas aplica-se aos lançamentos referentes a fatos geradores ocorridos antes de sua vigência. É aquela história, tempo rege o ato. A lei em vigência hoje será aplicável quando eu for tomar uma providência processual, uma providência procedimental hoje. A lei que rege cada ato de fiscalização, cada procedimento de fiscalização, é a lei em vigência na data da prática daquele ato. Ainda que aquela fiscalização diga respeito a fatos geradores acontecidos no passado, como é o caso aqui. A prática do ato se deu em 2016, perdão. A prática do ato se deu em 2016. O fato gerador do tributo se deu em 2014. Mas como se trata de direito adjetivo, como se trata de direito procedimental processual, considerar-se-á como aplicável a lei em vigência na data da prática daquele ato. Isso está no artigo 144 do CTN, parágrafo 1º. O lançamento reporta... Aqui não, parágrafo 1º só. Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador que aconteceu em 2014, tem instituído novos critérios de apuração ao processos de fiscalização ampliados, aqui, a questão diz respeito a isso, ampliados os poderes de investigação das autoridades administrativas,
ou outorgada ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgada ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. Voltando aqui. Então, resposta certa, C de casa, exatamente, parágrafo 1º do artigo 144. Em execução fiscal ajuizada pela União, o contribuinte ABC ofereceu seguro-garantia para garantir a execução. Aí já é processo tributário. Correspondente ao valor da dívida acrescido de juros, multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa. Por meio de publicação no órgão oficial, a União foi instada a se manifestar contra a garantia oferecida pela executada, deixando de se manifestar no prazo que lhe foi assinalado. Falou, trouxe detalhes, enfim, só para querer que você saiba, você floreou, apenas para perquirir se você sabe se o seguro-garantia pode ser oferecido para garantir uma execução fiscal. E se a intimação do representante judicial da Fazenda Pública deverá ser feita pessoalmente. Floreou. Só para indagar de você se você sabe se o seguro-garantia garante uma execução fiscal. Garante. O que é que garante uma execução fiscal? Depósito do valor que está sendo cobrado. A penhora feita por um oficial de justiça ou pelo próprio juiz em meio eletrônico. Uma carta de fiança bancária, o banco fiador, ou, mais recentemente, de fato, saiu uma novidadezinha que veio de 2015 para cá, 2014 para cá, o seguro-garantia. Bancário também. Isso garante uma execução fiscal. Garante uma execução fiscal. Garante uma ação de cobrança judicial de um crédito tributário inadimplido. E a intimação do representante da Fazenda Pública será feita pessoalmente, como de resto acontece em qualquer tipo de processo. Então, falou, para perguntar apenas se você é do seu conhecimento essas duas coisas. Se o seguro-garantia serve para garantir uma execução fiscal e se a intimação da Fazenda Pública será mesmo pessoalmente. Admita que em 2016 foi criado um território federal no Brasil. Já estou imaginando o que é. Competência cumulativa dos territórios. Até agora nós só vimos questões que diz respeito à nossa disciplina de tributário 2. Está aí uma que é tributário 1. Aliás, tem uma outra de tributário 1, me perdoe. Aquela do ITBI. Aquela do ITBI é tributário 1. Que é Constituição, que é competência dos municípios. Admita que em 2016 foi criado um território federal no Brasil dividido em municípios. Opa! Se o território é dividido em municípios, a União não vai poder cobrar impostos municipais lá. Ela vai cobrar os federais, vai cobrar os estaduais, mas não vai cobrar os municipais. A União vai ter que respeitar a autonomia político-administrativa, a competência de cada município desse. Só adiantando. Joaquim reside nesse território e recebeu da União, no presente ano, uma guia para o pagamento do IPTU, do seu imóvel. Na semana seguinte, recebeu uma guia do município em que mora. Levando em consideração a situação descrita, assinar a alternativa correta. A União não pode cobrar, né, IPTU se o território é dividido em municípios. Apenas um município daquele território é que vai poder cobrar IPTU. Então, está aí. A União poderia cobrar IPTU se o território não fosse dividido em municípios. Agora, não tem sentido a União cobrar o IPTU e o território ser dividido em municípios e o município, qualquer município lá também cobrar.
Bis in idem, bis in idem. Ou melhor, perdão, bitributação, bitributação, bitributação. A União está exigindo tributo sobre o mesmo fato, e o município está exigindo o mesmo tributo sobre o mesmo fato. Isso não pode acontecer apenas no caso de guerra externa. Aí faz o depósito. Jackson, cabe aqui uma ação de consignação de pagamento, mas eu não entraria com ação de consignação de pagamento, eu entraria com mandado de segurança contra a União. Eu, advogado. Mas numa prova de concurso, tecnicamente falando, é a ação de consignação de pagamento que corrige isso aí, mediante o depósito em favor do município e não em favor da União, que a gente deposita em favor de quem a gente acha que tem direito a receber. 10. José, preocupado com o meio ambiente, faz uso de um processo caseiro de transformação do lixo orgânico em adubo, bem como separa o lixo inorgânico destinado à reciclagem. Por isso, sempre que os caminhões que prestam serviço público de coleta de lixo passam por sua casa, não encontram lixo a ser recolhido. José, então, se insurge contra a cobrança da taxa municipal de coleta de lixo domiciliar proveniente de seus imóveis, alegando que não faz uso do serviço. Artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. A taxa é devida ainda que o serviço não tenha sido prestado porque o contribuinte não quis se submeter àquele serviço. Para a cobrança da taxa, basta que o serviço esteja à disposição. Se foi prestado, beleza, ótimo, ele usufruiu. Mas se foi apenas colocado à disposição e ele não usou, azar o dele. Azar o dele. Então, a cobrança é devida, pois o serviço está potencialmente colocado à disposição do contribuinte. É só você olhar o artigo 145, inciso 2 da Constituição, você vai ver que a taxa incide também sobre o serviço colocado à disposição. Não é necessário que o serviço tenha sido efetivamente prestado. Basta que ele tenha sido colocado à disposição. Artigo 145, inciso 2. Eu fui dizer que era só tributário 2 aqui, está aí outra de tributário 1. 30º exame de ordem. Otávio, domiciliado no município, no estado X, possui ações representativas de capital social da sociedade Beta, com sede no estado Y, e decide doar parte de sua participação acionária a Mário, seu filho, então domiciliado no estado Z. Eita, saco de gato! Esse saco de gato aí é só para você saber se você conhece uns decorebazinhos em matéria de TCD. O ITCD tem umas decorebas. Isso aí é só para saber se você conhece essas decorebas. Com dúvidas quanto ao estado para o qual deverá ser recolhido o ITCD, incidente nessa operação, Mário consulta seu escritório, destacando que o estado Z estabelece alíquotas inferiores às praticadas no demais estados. Não me interessa se o estado Z estabelece alíquota maior ou menor. Eu não posso sair fazendo esse leilão. Ainda ontem, o camarada me mandou um WhatsApp perguntando quanto é que eu cobro para fazer uma ação que visa a recuperação de PIS e COFINS, né, na base de cálculo do ICMS, na base de cálculo do PIS e COFINS. Eu despachei logo, porque o camarada, quando começa a prosa, perguntando quanto é que eu cobro, o que é que ele está querendo? Ele está querendo comparar preço. Ele está querendo fazer um leilão. Ele está querendo fazer uma licitação. E esse tipo de coisa eu não me meto. Com esse tipo de cliente aí eu não quero, não. Dispenso. Então, dispensei ontem. Beleza. Faça com ele aí, faça com... Não, é porque fulano... Faça, meu filho. Vá para ele, vá. Vá. Fica lá, voltei. Então, o que é que acontece? O indivíduo... esse negócio de pichinchar, para ver o que é que faz, mas isso nem mercadoria. Não é nem mercadoria. Ei, quanto é o metro quadrado do piso tal? É tanto. Aí, quanto é o pneu do Jeep? É tanto. Quanto é o pneu? Nem mercadoria. Serviço. Uma coisa personalíssima. Da mesma forma aqui, não interessa qual o estado de alíquota inferior, qual o estado de alíquota maior, não interessa, isso aí não interessa. Isso aí não interessa qual o estado de alíquota maior ou qual o estado de alíquota menor. O que interessa é o estado que a Constituição diz que é o estado competente para cobrar, independentemente da alíquota ser maior ou menor.
Se tiver sorte de ser o estado competente aquele da alíquota menor, parabéns. Então, não se influenciem por esse negocinho aí, por questões que venham dizer que o estado tal cobra menos, o estado outro cobra mais. Isso aí não interessa. Isso aí não interessa. O ente competente para exigir o ITCD é o estado X ou então o domicílio doador. Isso está na Constituição. É uma regra, uma decoreba? É, sim, senhor. Está onde? Vamos ver se eu acho aqui direitinho para vocês. Está nos incisos do artigo, nos parágrafos do artigo 155. Está aqui. O imposto previsto no inciso 1, parágrafo 1º do 155, que é exatamente o ITCD. Relativamente a bens imóveis e direitos, compete ao Estado de situação do bem, não é o caso. Relativamente a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário, o arrolamento ou onde tiver domicílio doador. Aqui. Aqui. A resposta dessa questão está no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 2, nessa segunda parte do inciso 2. Essa segunda parte do inciso 2. Então, está aí A de Amélia. 12. O projeto de resolução do Senado Federal pretende fixar nacionalmente as alíquotas mínimas de PVA. Ainda ontem eu conversei sobre isso nas minhas turmas de tributário 1, tanto da tarde como da noite. Compete ao Senado fixar as alíquotas mínimas de PVA para evitar a guerra fiscal entre os estados. E, lamentavelmente, isso não foi feito ainda. O IPVA estadual. Diante desse cenário, assinar a alternativa correta. O resto é floricultura. É lícito ao Senado, sim, fixar as alíquotas mínimas. A Constituição expressamente autorizou o Senado a assim fazê-lo. Uma resolução do Senado vai fixar as alíquotas mínimas de IPVA. E para completar a informação, quem quiser anotar, a Constituição mandou o Senado, e ele não fez, né? Ainda, fixar as alíquotas mínimas de PVA. E mandou também ele fixar as máximas de TCD. As máximas de TCD ele fez. Resolução número 9 de 92. A máxima de TCD é 8%. 8%. Então, cabe ao Senado fixar as alíquotas máximas de TCD, isso aí ele fez, 8%, e fixar as alíquotas mínimas de PVA, isso aí ele não fez ainda. Ok? 13. O Estado Y concedeu em 2018, por iniciativa própria e isoladamente, já sei o que é, isenção de ICMS que precisa passar pelo CONFAS. Já sei o que é. Não precisa nem ler o resto, mas vamos embora. O Estado Y concedeu em 2018, por iniciativa própria, ele, isoladamente, ele quis fazer justiça com as próprias mãos, mediante uma lei ordinária estadual, isenção fiscal de ICMS. Não pode. As isenções de ICMS somente serão válidas se forem passadas pelo CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária. É preciso um convênio subscrito pelos demais estados, aquiescendo com essa isenção. O Estado não pode, unilateralmente, por apreço ao Pacto Federativo, conceder isenções de ICMS. Essas isenções de ICMS não dependem apenas de lei específica do Estado. Precisa a aquiescência do CONFAS. Conselho Nacional de Política Fazendária, que é um órgão composto por todas as secretarias de fazenda dos estados, todos os secretários, secretárias de fazenda dos estados, reunidos sob a presidência do ministro da Fazenda, que atualmente é ministro da Economia. Né? O nome não é ministro da Fazenda, o nome é ministro da Economia. Ok? Também é tributário 1, isso aí. Bastou eu falar que não tinha tributário 1, pronto, começou. No final do ano 2018, o município X, gravemente afetado por fortes chuvas, moratória. Não precisa nem ler o resto. Quer moratória?
favor legal consistente na dilatação do prazo do pagamento de um tributo por circunstâncias excepcionais de cunho social, natural ou econômico. É o caso de uma forte chuva, circunstância excepcional de natureza natural, chuva, geada, enchente, desmoronamento. Em razão disso, a Assembleia Legislativa do Estado Y aprovou lei estadual ordinária concedendo moratória quanto ao pagamento do IPTU. Ah, peraí. O IPTU é municipal. Aí quem vai dar a moratória é o Estado. Moratória heterônima, quem dá é a União. E se ela também der para todos os outros tributos, inclusive os dela, e ainda o fizer para as obrigações de direito privado, o Estado não concede moratória heterônima. O município poderia, sim, conceder moratória em razão dessas fortes chuvas, mediante lei municipal. Agora, o Estado não pode conceder moratória de tributo municipal. A questão aí é a isenção heterônima, moratória heterônima, favor fiscal de natureza heterônima. Nenhum favor fiscal pode ser dado de natureza heterônima. A moratória pode, mas aí não é o Estado, é a União. Né? E ainda assim, quando também fizer para os seus tributos federais e bem como as obrigações de direito privado. Então, está aí. O que está errado aí é o fato da lei estadual, seria municipal. A Sociedade Empresária ABC Limitada foi autuada pelo fisco do Estado Z apenas pelo descumprimento de uma determinada obrigação tributária acessória referente à fiscalização do ICMS prevista em lei estadual, mas sem deixar de recolher o tributo devido. Inconformada, realiza a impugnação administrativa por meio do auto de infração. Antes que sobreviesse a decisão administrativa da impugnação, outra lei extingue a previsão da obrigação acessória que havia sido descumprida. Se eu não me engano, eu cobri até numa prova nossa. Né? Isso se trata da aplicação retroativa de uma lei tributária mais benéfica em matéria de penalidade e em se tratando de ato não definitivamente julgado. Onde está isso? Artigo 106, inciso 2, artigo 106, a lei aplica-se a ato do CTN, já voltamos para o tributário 2 de novo, CTN. A lei aplica-se a ato fato pretérito 2, tratando-se de ato não definitivamente julgado, como é o caso aí, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento do tributo. Artigo 106, inciso 2, a linha B de bola. É exatamente o 106, inciso 2, B de bola, que faz com que a resposta certa seja a letra D de doidão. A superveniência da extinção dessa previsão dessa obrigação acessória, desde que não tenha havido fraude nem ausência de pagamento do tributo, constitui hipótese de aplicação retroativa. Então, aqui, artigo 106, inciso 2, B de bola do CTN. Vigésimo oitavo exame de ordem. O Distrito Federal instituiu por lei distrital a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. O contribuinte insurgiu-se judicialmente contra essa cobrança, alegando que a instituição pelo Distrito Federal seria inconstitucional. O que é que eu disse em várias aulas nossas? Tributário 1, isso aí. O Distrito Federal é coluna do meio. O Distrito Federal é hermafrodita. O Distrito Federal é comum dos dois gêneros. O Distrito Federal é bipolar. O Distrito Federal é bivolt.
ele tanto cobra os tributos estaduais como cobra os municipais. A competência do Distrito Federal é cumulativa. Por quê? Porque o Distrito Federal está proibido de ser dividido em municípios. O Distrito Federal está proibido de ser dividido em municípios. Aí seria garapa um indivíduo morar no Distrito Federal e não pagar nenhum tributo municipal. Garapa e antisonômico. Então, o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Mas e aí, o que é que eu faço com os tributos municipais? Ele mesmo, o Distrito Federal, cobra. É o caso aí da contribuição de iluminação pública. Resposta certa, D de doidão. O médico João da Silva, há 4 anos, sem pagar a anuidade cobrada pelo CRM, Conselho Regional de Medicina. Nesse caso, o Conselho Regional de Medicina é uma autarquia federal, tem capacidade tributária ativa para cobrar esse tipo de tributo aí. Isso aí é tributo. Isso aí é tributo. Artigo 149 da Constituição. Isso aí é tributo. São as contribuições cobradas no interesse das categorias econômicas ou profissionais. Isso aí é tributo. Isso aí é tributo. O médico João da Silva, então, não pagou. O que é que o CRM, a autarquia federal, fará? Escreveu o débito em dívida ativa de natureza tributária, porque isso aí é tributo, e promover a competente ação de execução fiscal. E essa ação de execução fiscal é regida pela Lei 8.630, aliás, 6.830, perdão. 6.830 de 1980. Eu troquei. Então, está aqui. A de abestado. Como o que o Conselho Regional de Medicina está cobrando de João da Silva é tributo, artigo 149 da Constituição, contribuição social cobrada no interesse das categorias econômicas ou profissionais, para cobrar essa inadimplência, deverá entrar com a ação de execução fiscal. E essa ação de execução fiscal é regida pela Lei 6.830 de 1980. A União, por meio de lei ordinária, instituiu nova contribuição social. Opa! Competência social, competência residual em matéria de contribuições sociais previdenciárias. Precisa de lei complementar. Nós temos 4 espécies tributárias, eu vivo dizendo isso, 4 espécies tributárias que demandam de lei complementar. Empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, impostos federais residuais e as contribuições sociais residuais previdenciárias, que também são federais. Exatamente isso aqui. Não pode o município, não pode a União instituir essa nova fonte de custeio da Seguridade Social se não for por meio de lei complementar. Não precisa nem ler o resto é floricultura, só para pegar aquela pessoa que não... aquele desavisado, aquele aluno desavisado, e botar ele, né? E botar ele para incidir em erro. Botar ele para incidir em erro. Ok? Então, lei complementar. Pedro tem 3 anos de idade. Não, que é isso? Racei, não sei nem ver o resto. Capacidade tributária passiva que independe da capacidade civil. Mas bola com calma, pode nem ser isso. Né? Pedro tem 3 anos de idade e é proprietário de um apartamento. Em janeiro deste ano, o fisco notificou Pedro para pagar IPTU, por meio do envio do carnê de cobrança sem endereço. Os pais de Pedro, recebendo a correspondência, decidiram não pagar, mesmo tendo dinheiro para pagar. Diante dessa impossibilidade. Tá certo. Eu apressado come cru. Eu imaginei que a questão estivesse indagando se o Pedro tinha ou não capacidade tributária passiva, condições de ser sujeito passivo, mesmo sendo menor de idade. Não.
A questão está abordando aqui a responsabilidade dos terceiros, a responsabilidade dos pais, né? No caso, o artigo 133 do CTN. Resposta correta. Os pais de Pedro responderão pelo pagamento do tributo, uma vez que são responsáveis na condição de terceiro. Onde é que está isso? Onde é que está isso? Os quatro, certo. Vou botar aqui no chat. Empréstimos compulsórios, impostos residuais, contribuições sociais residuais previdenciárias e imposto sobre grandes fortunas. Todos são federais. Pronto, já botei no chat. Todos são federais. Contribuições sociais previdenciárias residuais e imposto sobre grande fortuna. Onde é que está a resposta dessa aqui? Onde é que está o fundamento legal que leva a essa resposta aí? Vamos lá. Código Tributário Nacional, artigo 133, responsabilidade dos sucessores. Perdão, 134, responsabilidade de terceiros. No caso de terceiro aí, os pais. Vou só botar de novo aqui o CTN, que 134. No caso de impossibilidade de exigência de cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervieram pelas omissões que forem responsáveis. Os pais pelo tributo devido pelos filhos menores. A questão está um pouco mal feita, porque a questão não se ateve muito ao caput. Não é assim, pá, bufo, meu, vai direto para o pai, como a questão está dando a entender. Então, ela está só, o enunciado está assim, meio mal feito, mas é verdade, sim, que os pais respondem, embora os filhos tenham capacidade tributária passiva, independentemente da menoridade. Independentemente da menoridade. Última. O Estado Y lavrou auto de infração em face da pessoa jurídica PJ para a cobrança de créditos de ICMS, Imposto sobre Circulação e Mercadoria e Prestação de Serviços, decorrente da produção e venda de livros eletrônicos. Recentemente, assim, há uns 4 anos, o STF entendeu que o livro eletrônico também é imune de impostos. Até 2017, o STF não entendia assim. De 2017 em diante, é que o STF passou a entender que o livro eletrônico é imune de impostos. Certo? Adicionalmente aos créditos ICMS, o Estado Y cobrou o pagamento de uma multa em decorrência do descumprimento de uma obrigação acessória legalmente prevista. Beleza. Em direito tributário, o acessório não segue o principal. Ainda que eu seja imune, eu tenho que cumprir as obrigações tributárias acessórias. Então, resposta certa, B de bola. Haverá imunidade tributária em relação ao livro eletrônico. Contudo, é correta a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, né? Porque tem lei prevendo isso. E o imune não está imune de multas, o imune não está imune das obrigações acessórias, a imunidade é de impostos apenas. Ok? Então está corretíssimo. Letra B de bola. Me coloco à disposição de vocês para eventual dúvida acerca de alguma questão que ficou para trás, ou até mesmo acerca de algum outro ponto. Me coloco aí à disposição de vocês.
Ok, então? Pois então, pessoal, uma boa sorte para quem vai. Satisfação, Jean. Obrigado, Heitor. Então, uma boa sorte para quem vai se submeter ao AB agora, né? Não sei quando é a data, estou meio por fora da data. Mas uma boa sorte àqueles que vão se submeter ao AB agora, ou na próxima, seja lá quando for. E um bom resto de manhã a todos, um bom final de semana.